Olá, amigos e amigas, tudo bom? Estamos aqui de volta para mais uma informação, mais um vídeo que vamos começar agora. Meu nome é Júlio César, sou aqui do canal A Verdade, esse canal que está começando agora no YouTube e que eu peço que vocês me dêem todo o apoio nessa minha nova empreitada. Bom, antes de eu começar, nós vamos falar hoje, o assunto de hoje será sobre o que ocorreu no dia 12 de outubro agora, o dia da nossa padroeira, padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e que lá na Basílica houve uma coisa assim uma situação um tanto quanto inconfortável, né, com relação ao presidente da República e o arcebispo de Aparecida. Mas antes da gente começar a conversar sobre isso, eu gostaria de pedir para que vocês não se esqueçam de dar o clique aí no joinha se vocês gostarem do vídeo e também não se esquecer de clicar no sininho que fica aí para poder vocês, sempre que tiver um vídeo novo, receber automaticamente o aviso de que está tendo vídeo novo, tá? Com relação a compartilhar, gostaria que vocês, se gostarem, compartilhassem isso com seus amigos, seus conhecidos, para que possamos ter uma ampla divulgação desse vídeo, tá? E vamos aqui conversar a respeito então desse episódio que eu acho assim um pouco meio fora de contexto, o que aconteceu com esse arcebispo, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, né? No dia 12 agora, né, foi celebrado o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, todos sabem disso. E o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele foi até Aparecida, ele que é católico, né? Foi a Aparecida para participar da solenidade, inclusive participou da missa, né? E o arcebispo de Aparecida, ele teve um momento que ele foi fazer o sermão dele, a homilia. E lá ele começou a falar algumas coisas que não estava, na minha opinião, não estava dentro do contexto da celebração. E ficou uma situação tanto quanto ruim, chata, mesmo porque a presença do presidente ali não seria bem visto o que ele fez. Ele falou, né, abre aspas para o arcebispo, Dom Orlando Brandes. Ele acusou a direita de ser violenta, né, e injusta, fazendo alusões de que a mesma seria sinônimo do diabo e da corrupção, tal qual o dragão do Apocalipse. Fecha aspas para o arcebispo. Olha, gente, é uma situação estranha, né? Você é um arcebispo de Aparecida, né? Nós temos ali católicos do Brasil inteiro que vão ali, eu já estive lá, é uma coisa bonita a celebração. Agora, o arcebispo, ele nesse momento, ele é arcebispo da Igreja Católica. E nesse momento, ele agiu mais como um militante, como um ativista da esquerda, né, fazendo o que ele fez. Também uma coisa, ele não respeitou o presidente da República. Ali não é o senhor Jair Bolsonaro, ali é o presidente da República, que por acaso é católico e estava ali numa celebração em alusão a Nossa Senhora Aparecida. Então ficou uma situação chata, ele mostrou qual é a opção da igreja atualmente no Brasil. A igreja no Brasil, ela está optando pela esquerda, ela optou por esse caminho e acha que todo mundo tem que ser assim. Aquilo que a esquerda sempre faz, né? Ela acha que ela está certa, ela acha que tem que ser do jeito dela, só que ela não entende que nós vivemos numa democracia, nós vivemos num país democrático. Nós temos que respeitar o direito de ir e vir, o direito de cada um, entendeu? E a igreja, esse pessoal da esquerda, principalmente a igreja nossa que está cheia de infiltrados de esquerda, eles não querem saber. Como sempre,
Esquerdista, ele é assim, ele está certo, o resto está errado. Tem que ser do jeito dele, porque se não for do jeito dele, a coisa não funciona. E isso ficou ruim, ficou mal, entendeu? Os próprios católicos, antes de mais nada, gente, tem católico no Brasil inteiro, e nem todo católico, ele é a favor do Bolsonaro. Claro, poxa, não existe unanimidade, né? Então, existe aqueles católicos que gostam do Lula ou da esquerda, existe os católicos que gostam de outros, e existe os católicos que gostam do presidente Bolsonaro. Aliás, é a maioria, né? Tanto é que ele foi eleito com mais de 57 milhões de votos. Então, isso mostra, sem contar os outros de outras religiões, mas mostra que ele teve a maioria e tem a maioria do país. Então, não se respeita isso aqui no Brasil. Infelizmente é assim, sabe? E esse arcebispo, de uma maneira, na minha, isso no mínimo deselegante, ele ali deveria se ater à celebração e ele começou a fazer palanque ali. Começou, ele praticamente, ele se mostrou um ativista, entendeu? E isso ficou muito ruim. O que que acontece? Na minha maneira de ver, isso não condiz com o cargo dele. Ele ali, ele, como volto a dizer, ele é um arcebispo. Ele está ali celebrando a Igreja Católica. Mas, como eu disse para vocês, a igreja agora, pelo menos a nível de Brasil, está totalmente voltada para esse outro lado, né? A igreja nossa é interessante. Ela fez a opção dela pela esquerda. Tudo bem. E em cima disso, ela não, ela faz vista grossa para certas coisas que acontecem vindas da esquerda, como por exemplo essas manifestações com relação à própria a- as próprias com relação ao aborto, com relação à ideologia de gênero. Então, a igreja que sempre foi a defensora sempre foi contra o aborto, sempre foi contra essas coisas, agora simplesmente no Brasil está calada, está muda. Essas pessoas, é impressionante como é que a igreja pode aceitar que essas pessoas, esses ativistas de esquerda, eles vão para a rua, pegam um crucifixo, pegam um santo, quebram tudo na meio da rua e ninguém da igreja fala nada. Mas, quando é o presidente da República, que é o presidente da República, que é católico, ele vai falar alguma coisa, a igreja é contra, a igreja mete o pau. Mas faz vista grossa para essas pessoas aí que, sinceramente, não funcionam bem da cabeça. Se você for olhar, um cara que pega um crucifixo, que pega um santo e quebra no meio da rua, urina em cima disso. Ô, gente, tudo bem, você não gosta de uma certa coisa, respeite quem gosta. Volto a dizer, nós vivemos numa democracia. Democracia é isso. Todo mundo, você tem que respeitar os direitos dos outros e os outros respeitarem você. E não você querer e se impor e que os outros se danem. Negativo. Negativo. Então ficou uma coisa desagradável, chata, tá? O que eu tinha para dizer para vocês com relação a isso é a minha maneira de ver, tá? Eu gostaria de lembrar uma coisa para vocês. No dia 15 agora foi o dia dos professor, tá? E eu que conheço vários professores, na minha família tem vários professores, eu queria deixar aqui o meu abraço, meu sincero agradecimento aos meus professores, porque é a base também de muita coisa. Nós aprendemos, se não, o professor que sabe ensinar, que sabe te conduzir, vai fazer você ter uma formação boa e vai fazer você ter um futuro melhor. Tá bom, gente? É isso que eu queria falar para vocês, tá? E essa é a verdade de hoje. Um abraço.